Eu sou formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, na 25ª turma, na qual o ano de graduação de conclusão foi 1992. Como é que eu consegui chegar aí e hoje ser médica? Bom, na verdade, eu nasci para isso. Eu, pequenininha, as pessoas perguntavam o que eu ia ser quando eu crescesse, eu já falava que ia ser médica. E esse negócio foi num crescente dentro de mim que eu não me via de outra forma fazendo outra profissão. Só que, claro, conhecia pouco. Observava muito as pessoas que eu tinha contato até quando eu era paciente, mas conhecia pouco da profissão. E quando eu fui fazer vestibular, no primeiro ano que eu prestei eu não passei, tive problemas graves na minha família, de acidente, enfim, comprometeu severamente minha prova. E o ano que eu prestei foi um ano muito decisivo, porque eu tinha tomado uma decisão para mim mesma, que era muito difícil naquela época, mas que se eu não passasse, eu ia procurar fazer uma outra coisa na minha vida. Eu ia ter que tomar uma decisão de tomar uma conduta e conduzir a minha própria vida. Mas eu acho que aquela era o dia, a hora e o momento certo, e deu certo. Eu consegui entrar na Faculdade de Ciências Médicas e eu não podia ter feito em outro lugar. Eu acho que essa faculdade é um divisor de águas na minha vida, e se eu sou o que eu sou hoje, eu sou graças à formação que eu recebi. E isso falo desde o primeiro dia de aula até o último dia do 6º ano. Foi incrível, eu conheci pessoas incríveis, tive mestres únicos, dedicados, esforçados, amorosos pela profissão que têm e que exerciam naquele momento, nos ensinando e tentando propagar o ensinamento precioso que tem que ter para nos passar e nos ensinar como ser médico. Ser médico é um tema bastante complexo. Não é só andar de branco, bem vestido, uma mala médica pendurada. Ser médico é muito mais que isso. Você tem que saber e lembrar sempre que você está lidando com o bem mais precioso de qualquer ser humano, que é a vida dele. Não é riqueza, não é patrimônio, não é nada. O bem mais precioso que nós temos é a saúde. E muita gente só dá valor a ela na hora que perde. E na minha formação, isso ficou muito claro. A Santa Casa ela dá uma formação, além de técnica, científica, ela dá um conceito e é a cereja, eu diria, do bolo, a parte humanitária, da gente ter carinho por aquela vida, carinho por aquele paciente que precisa da nossa atenção e da nossa assistência. Toda a vida é preciosa e eu acho que isso ficou muito claro para mim. E eu diria até para os meus colegas. A gente faz a diferença quando a gente está no mercado de trabalho e as pessoas percebem que a gente vem da Santa Casa de São Paulo. Eu acho que é um marco. O carinho e o amor que a gente coloca junto do momento e do ato do nosso exercício da profissão. Em especial, eu diria que no momento quando eu me formei, eu acabei sendo conduzida, o destino fez isso, para eu exercer clínica médica mais voltada para emergência, porque naquela época não havia residência de emergência no Brasil. E eu acabei voltada só para esse fim. E tive a grande oportunidade dentro da Santa Casa ainda de chefiar um pronto-socorro, que na época a Santa Casa se comprometeu a nível de estrutura governamental de abrir como assistência a Santa Casa de São Paulo, que foi o Hospital São Luís Gonzaga, onde eu chefiei o PS por 12 anos. Foi uma experiência única, aprendi demais e com isso eu fiz pós-graduação em estruturas de ensino renomadas, eu diria, no nosso país, para compor a minha formação técnica para poder exercer da melhor forma a gestão de um pronto-socorro, de um serviço de emergência, que no fim acabou sendo referência na Zona Norte. Nós tomamos corpo e tomamos uma projeção de importância extremamente grande. Então, eu aprendi demais, consegui me estruturar muito mais a nível de carreira profissional e isso foi muito rico. E a minha permanência na Santa Casa foram no total, entre graduação e esse período de residência e chefia, de 20 anos. Mas, como tudo na vida, só tem uma hora que acaba.
E eu pedi para ser desligada da Irmandade porque eu queria conhecer mais que a própria estrutura da Irmandade. E aí, quando eu me desligo da Irmandade, eu começo a conhecer a profissão hoje na cidade na qual eu moro, que é São Paulo, e conhecer o mercado que nós podemos trabalhar e exercer nossa profissão, como é ele, e percebi que realmente a formação que eu recebi na Irmandade da Santa Casa de São Paulo foi única e exclusiva. Eu hoje ainda atuo envolvida com o setor de emergência, eu atuo em terapia intensiva e as pessoas percebem a diferença da forma de lidar, da forma de cuidar, da forma do bem-querer com o paciente, que a gente acaba mostrando na forma de atender, na forma de examinar, na forma de se dirigir ao familiar e explicar o problema daquele ente querido que está naquele momento acometido de alguma gravidade, de alguma doença, de alguma enfermidade. E eu acho que isso faz muita diferença e eu sinto que tem um retorno de gratidão muito grande. E muita gente acaba me tirando como uma referência. E eu acho que eu sou um profissional, como todos que estão no mercado, e cada um tem seu modo de atuar e de trabalhar. Mas fico muito feliz quando eu percebo que as pessoas são gratas pela forma que a gente conduz e que a gente atende as pessoas que acabam chegando até nós de alguma forma para a gente atender. E eu sempre olho para a Santa Casa hoje como uma casa, como minha casa, minha eterna casa. É como um filho que sai de casa, cresce, vai estudar fora, casa, mas sempre olha para a casa dos pais como sua casa. Para mim, a Santa Casa sempre será a minha casa. Eu não posso falar nunca que não foi o berço que me acolheu, que me formou, e tenho certeza que qualquer coisa que eu venha precisar até o último dia de minha vida, eu vou poder contar sempre com a estrutura da Irmandade da Santa Casa de São Paulo. A realidade nacional na área da saúde, na área do ensino em medicina, eu acho que tomou uma proporção um pouco delicada, eu diria. Nós tivemos uma propagação de escolas, um número grande. Entendo que nós não tínhamos o número de candidatos e vagas competentes, essa conta não fechava. Você tem um processo seletivo que é o vestibular, que eu sinceramente não sei se é a melhor forma de selecionar um profissional ou uma pessoa que queira ser médico para ingressar numa faculdade com uma missão de formar um profissional desse nível. Mas enfim, eu sinto muito temor quando você fala que tem várias faculdades privadas e eu não entendo muito bem como é o processo de seleção que esses jovens ingressam para começar a profissão. Nem tenho muita certeza se eles sabem o que é a profissão, se é isso que eles querem e o que quer dizer ser médico. É uma coisa que me preocupa. Mas enfim, eu acho que precisa ser muito melhor visto isso pelas autoridades competentes que têm esse poder. Acho que nós temos os conselhos, Conselho Federal, Conselho Regional, o Ministério da Educação, com autoridades brilhantes que são capazes de poder olhar isso melhor, para que a gente não tenha um comprometimento e até uma repercussão deletéria na assistência que esses jovens poderão vir a causar na assistência, e com certeza esses desdobramentos podem ser muito graves, porque um erro na medicina pode acabar resultando no óbito, num evento mais indesejável que é o óbito. Não é permitido erro, não é permitido falha, né? A gente se cobra muito no sentido de que se eu não sei, e com certeza eu não sei tudo, vamos discutir caso, vamos rever, vamos examinar, vamos pedir exames, enfim, vamos elucidar a patologia que envolve aquela pessoa, aquele paciente. E a gente tem que ter a humildade de que a gente não sabe tudo. Hoje, 2022, eu fiz 30 anos de formada, tendo para 31 em 2023. E tenho plena consciência que eu não sei tudo. E acho maravilhoso poder conversar com colegas, discutir casos mais emblemáticos e tenho a humildade de reconhecer isso. E não percebo isso em pessoas mais jovens, recém-formadas, que acreditam que já sabem tudo e não sabem. Eu acho que a ciência humana é uma ciência que não é exata, logo
A gente sempre está descobrindo coisas novas, que é o maior exemplo do que foi a pandemia. E que nós tivemos que aprender na estrada, com o carro andando, como trocar o pneu. Literalmente, foi um momento que eu nunca imaginei passar na minha vida profissional e eu vi coisas que eu jamais pensei que fosse ver. E eu trabalhei em UTI de terapia intensiva com Covid especificamente, exclusivamente, e isso me preocupou muito, porque era uma situação dramática. Então, eu espero sinceramente que as pessoas comecem a tentar fazer com que os candidatos e os alunos que estão querendo ingressar nessa profissão entendam a complexidade de ser médico, a seriedade de ser médico e que se dediquem verdadeiramente quem quer ser para fazer o seu melhor. Né? E aproveitar aquele momento de aula, aproveitar aquele momento do professor, aproveitar o preceptor que está com ele para ensinar, para aproveitar e tirar mesmo todo o ensinamento que puder tirar, porque isso é um momento tão único, tão precioso e que não volta. Eu agradeço a todos os meus professores, todos fizeram a diferença na minha vida. Tem um professor em especial que, assim, eu sou grata até morrer. Chama-se o professor Valdir Golim. Se eu sou o que eu sou e sei o que eu sei em emergência, é graças a ele. Então, eu acho que a gente precisa ter referências, precisa buscar ter exemplos para a gente poder fazer o nosso melhor. Se nós vamos conseguir, eu não sei, mas nós temos que tentar. E não levar isso como uma brincadeira, como uma coisa banal, porque não é. Né? É uma formação muito séria, de uma carreira muito séria. A tendência hoje, e eu observo isso muito, infelizmente com muita frequência, ninguém olha para o paciente, ninguém chega perto do paciente, ninguém examina, põe a mão na barriga, ausculta um pulmão, ausculta o coração, ninguém. Ouve o paciente contar um problema, não deixa ele terminar de falar e dispara uma solicitação excessiva de exames. Sinceramente, isso não é medicina. Quando eu pego e vou para o meu plantão e vou fazer atendimento, a primeira coisa que eu faço é ouvir o paciente, se ele assim eu conseguir me expressar qual é o problema dele. Se ele não conseguir, eu convoco família. Vamos para o exame físico. Normalmente, não é infrequente, mudar tudo, desde pós-diagnóstica, conduta de exames, transferência ou não desse paciente para um hospital ou para uma UTI, para uma equipe de cirurgia, para um caso de cirúrgico, enfim. Então, eu sempre falo para alunos que eu tenho e dou aula que a medicina começa com a história, seguida de um bom exame físico. O exame ele não faz diagnóstico, ele só confirma a minha pós-diagnóstico. Isso faz toda a diferença. Porque o dia que os exames forem fazer diagnóstico, eu vou ter um totem atendendo as pessoas, eu não preciso do ser humano. E a medicina é uma ciência que o rico é você ter o contato humano, você tocar no paciente, você sentir a textura da pele, você sentir o odor, você examinar o paciente. É aí a grande arte, porque isso vai te dando o caminho do que está verdadeiramente acontecendo. E isso eu tive o privilégio de ver quando eu assisti uma necrópsia com o professor Maffei, da Santa Casa de São Paulo. Eu estava no começo da faculdade, ele já estava praticamente saindo, e ele fez uma necrópsia na qual ele foi falando da necrópsia e era tudo como ele havia dito. Então você vê que o corpo fala, o corpo te dá indícios, você precisa prestar atenção nele. Então eu acho que é isso, a gente precisa resgatar a história clínica, exame físico, tem que se fazer um bom exame físico, para daí a gente pedir a infraestrutura armada, que são exames subsidiários, seja laboratorial ou de imagem, para confirmar nossa pós-diagnóstica ou até nos dar o caminho do que nós não estamos acertando e por onde devemos ir. Mas não é ele o vital no atendimento. Em contrapartida, hoje nós temos uma coisa incrível que eu acho que é a telemedicina. Eu acho que a telemedicina veio ajudar aí muito e eu acredito que nós precisamos que muitos dos lugares percam o temor de se falar com o médico na telemedicina. Eu tenho especialistas muitas vezes numa banca e se eu estou numa área mais remota, eu posso discutir um caso via telemedicina com um especialista e ele me ajudar a conduzir isso, uma vez que o paciente pode não conseguir chegar num grande centro. Então, nós podemos levar muito conhecimento em áreas muito distantes dos grandes centros. Olha que rico! Não é para
mostrar a fragilidade ou a ignorância. As pessoas precisam tirar esse escudo, porque eu acho que o seu escudo de defesa é inadequado. Eu acho que ela tem que olhar a tecnologia como uma estrutura que vem para somar, não para dividir ou para te diminuir. E muita gente, nesse momento, acaba se escondendo e não querendo contactar uma telemedicina, um especialista à distância, nem discutir um caso, porque acha que vai ser criticado. Não está lá para isso, não é a missão. Eu acho que a Santa Casa, como eu disse, é uma escola única, com seu perfil único, e vai estar sempre formando profissionais que, quando a gente encontrar no mercado, a gente sabe quem saiu daqui da grande casa. E eu torço sinceramente para que os colegas que estão entrando, que estão cursando, carreguem isso com muito orgulho, com muita honra, como nós carregamos. Porque eu me sinto honrada de fazer parte da Santa Casa de São Paulo.